Olá, seja bem-vindo a mais um programa Nossa Coluna Podcast. Hoje o tema, a gente vai conversar sobre o conforto no desconforto. Estamos com uma pessoa extremamente especial que vai falar sobre um assunto que é muito perguntado no consultório. Tudo bem, Gi? Eu tô ótima, Zé, e você? Eu tô super bem, estamos numa casa nova, um espaço diferente, muito aconchegante e vamos tentar manter a mesma qualidade dos outros programas. Apresenta pra gente nossa convidada. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui com a minha amiga e minha professora de yoga, Anita Carvalho. A Anita é professora do Urban Yoga e é uma buscadora espiritual. Então, tô feliz de você aqui com a gente. Também, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada do convite. Eu quero começar perguntando o que é yoga para você? Boa pergunta. Yoga é uma atitude de vida, né? Eu acho que, para resumir mais rápido, assim, é uma forma de se olhar para a vida. Yoga é um darshana que a gente fala, né? Um ponto de vista. E é exatamente isso. É você conseguir estar mais presente. Hoje em dia, né, se associa muito yoga a só postura, mas, na verdade, é todo um contexto, né? Um contexto de valores, de forma de pensar, de forma de viver. Então, eu acho que, definindo rápido, assim, yoga é um ponto de vista. E pegando esse gancho do Zé, do conforto no desconforto, que é o meu mantra para o yoga, o que você fala para a gente sobre isso? Eu acho que é um ensinamento, né, que a gente faz em todas as aulas, né, de asanas principalmente. As aulas de posturas, elas têm muito disso, de você aprender a lidar com aquele desconforto usando a tua respiração para isso. Porque conforme você vai aprendendo, você consegue, né, de repente, ficar 10 minutos numa posição, fortalecendo tudo, né, coluna, toda a estrutura, e só usando a tua respiração para isso, né? Então, entender que às vezes o desconforto ele é muito mais mental do que real físico, né? Você começa a descobrir que teu corpo tem muito mais potência do que você imagina. Então, é sobre isso, né? E eu levo isso tanto para minha vida. E é exatamente muito. Isso que a gente quer, que você leve isso para a vida lá fora, né? Yoga é isso, né? Você levar para tua vida. Eu tô em algumas situações desconfortáveis, eu falo, respira, que vai bem, passar. Tá tudo certo. É isso mesmo. E onde nasceu a yoga? Primeira pergunta é assim, é yoga ou yoga? Boa pergunta. No Ocidente a gente fala yoga mesmo, mas no Oriente se fala mais yoga. O O é mais fechado, mas é uma questão de forma de dizer dos lugares, sabe? Não tem, na minha opinião, não é uma coisa certa, outra errada. E nasceu na Índia, né? Ela veio da Índia. E essa prática, você comentou que a atividade, a postura, os movimentos é uma parte, né? Uma parte, doutor. Quem está querendo praticar, ele tem que conhecer toda a filosofia? Como que funciona? Ótima pergunta. Hoje em dia, as pessoas vão muito pelas posturas, não tem muito jeito. E eu falo que ainda assim é muito benéfico. Porque com o estilo de vida que a gente tem, se você não tiver algo prático, é muito complicado você entender a filosofia. É muito complicado você falar, vamos meditar agora, senta aí e medita. Não consigo parar 5 minutos sem o celular. Então, a postura, ela vem justamente para você começar a desenvolver essa mente mais calma, para você conseguir sentar e meditar, para você conseguir melhorar várias coisas. Mas não necessariamente um praticante de yoga precisa fazer postura. Eu posso ser um yogi que faz só mantras, por exemplo. Eu posso ser um yogi que só pratica Bhakti Yoga, que é uma yoga devocional. Eu posso ser fazer um yoga que só estuda os textos sagrados. Então, tem várias formas de praticar, mas a mais conhecida, com certeza, é fazendo posturas. O yoga é uma meditação em movimento? Pode-se dizer que sim. É onde a gente quer chegar, né? No começo, não vai ser. No começo, é muito difícil você falar que você está meditando, porque no começo são tantas coisas para você prestar atenção, né? São tantos detalhes para você entender de alinhamentos e tudo mais que não dá para você dizer que está meditando. Mas, de repente, você está tão presente ali, conforme você vai praticando, que isso é o mesmo princípio da meditação. Eu estou totalmente ali no que eu estou fazendo. Então, isso
traz uma qualidade mental muito legal. É isso que mais me atrai, assim, na prática. Você Você vai praticar e você sai completamente diferente e nada na sua vida mudou, né? Sempre brinco, tá cheio de problema, continuam os problemas, mas eu tô lidando com aquilo de uma forma melhor. Você sabe que eu pratico há muitos anos. Sim. No início achei muito difícil por isso, porque é respiração, é foco, é postura, é alinhamento, mas de repente, do nada, você vira uma chave e tudo faz sentido. Exato. Essa é a percepção? É isso. Acho que é a maioria. Eu sempre peço assim, por favor, me dá uma chance de um mês. Exato. Eu Acho sempre que falo isso. Mais, talvez. Me dá uma chance. Porque numa aula única, tem isso também. Às vezes você não bate com a energia do professor. Então, assim, tem um processo. E no começo não é muito confortável. É zero confortável. Eu falo a minha primeira aula de yoga foi terrível. Assim, eu fui o exemplo errado o tempo todo, numa sala lotada, me sentindo uma aberração humana, porque era totalmente torta. E aí, quando eu saí, eu era uma pessoa extremamente desatenta, não dormia direito, eu saí diferente. Tanto que, graças a isso, me fez voltar. Mas, assim, conforto e prazer foi zero. Foi horroroso. Eu até voltei meio assim, agora eu vou mostrar pra esse cara que eu sei, cara. Tá me tirando. Eu brinco com o meu professor até hoje. Ele tá pensando que ele é o quê? Tá louco de me zoar assim, da frente de todo mundo, não pude falar nada. Mas foi muito interessante porque eu me senti com a cabeça diferente demais depois. Falei, peraí, que alguma coisa ali fez sentido. E aí, depois disso, nunca mais eu parei. Mas não existe o prazer não é de imediato. Porque você vai ter que lidar com desconforto. Eu não tenho alongamento nenhum posterior. Hoje em dia, ninguém tem. A gente vive sentado, né? Então, são muitas questões, mas que aos poucos que você vai vencendo essa barreira que é totalmente mental, aí você vai tendo cada vez mais benefícios, Sim. sabe? Eu acho que essa frase que você falou é muito verdadeira e é uma coisa que a gente vivencia todo dia no consultório. Nada é fácil no começo. Então, aquele paciente que é totalmente sedentário, você não adianta pedir para ele fazer uma academia e praticar um esporte de alta performance. Não vai. Não vai. Ele não consegue dar uma volta no quarteirão. Hoje a gente vivencia uma geração que é o controle remoto. Então a gente não muda mais o canal. Nem levanta para nada. Elevador, a gente não usa mais escada. Tem gente que não sabe que o seu prédio tem escada. Nossa. Então, romper essa inércia, essa falta de atividade. E no começo é difícil. Então, assim, para quem quer praticar, essa frase é muito importante de alguém que hoje domina a arte. Sim. É preciso ter persistência e para chegar num objetivo. Exato. Como que foi esse início? O que te motivou? Você comentou que o sono era ruim. Meu sono era ruim. Eu acho até que eu tenho um pouco de... Agora se fala muito de TDAH. Depois você me diagnostica, por favor. Tem um episódio no nosso canal. Depois. Mas eu tenho uma dificuldade de concentração extrema, que eu lido a vida toda. Tipo, a Anitta esquecida. Eu era aquela assim, toda vez que você vai ao shopping, esquece o papelzinho e vira... E eu tinha problemas com isso, né? Onde você parou o carro? Nossa, quantas vezes perdi carro na faculdade. Era difícil a minha vida, porque eu não tinha nenhum foco. E a yoga me trouxe isso, sabe? Ela começou a... Tanto que foi tão desconfortável, mas eu percebi que eu saí da aula com outra cabeça, assim. Não dá para explicar tão perfeitamente, mas eu fiquei mais concentrada. Eu acredito que eu aprendi a respirar. Eu também tenho essa coisa, né? A minha família... meu pai e minha mãe tinham bronquite, muita crise de alergias e tal. Eu usava muita bombinha. E com yoga parou. Eu, eventualmente, às vezes tenho, né? A gente mora numa cidade muito poluída, mas o yoga me curou de muitas coisas, sabe? Então, e a minha primeira coisa foi a concentração e o sono. O sono mudou totalmente. Já na primeira aula? Na primeira aula. Uau. E isso para uma pessoa que nunca dormiu direito é muito relevante. E ainda mais depois de filhos, então. Eu já não dormia tão bem, mas ok. Aí vem filho, Nossa, aí você não dorme nunca mais. Nunca mais. Porque meus 2 filhos nunca foram daqueles que dormem a noite toda. Então, eu tinha muito... A minha qualidade de sono era horrível. E qualidade de vida horrorosa por isso, né? Era terrível. Nunca eu estava em mim. Por isso também acho que é a falta de concentração. Porque nunca eu estava no meu 100%. E a prática me deu essa coisa que mesmo sem dormir, sei lá, 8 horas seguidas, eu conseguia voltar a dormir mais rápido.
Eu aprendi a respirar para deixar minha mente mais calma rápido. Então, a prática de yoga, ela te dá umas ferramentas que você pode usar a qualquer momento, assim. Né? Tô num trânsito. Esses dias aconteceu. Nossa, aquele trânsito, você fala, não é possível. E ao invés de ficar louca, fala, vamos respirar. E faz que seja uma, já muda totalmente o padrão mental. Então, você começa... Eu testo muito as coisas que eu ensino, porque senão não tem como, né? E você começa a ver que faz muito sentido. E é essa confiança de acreditar. Porque você fala, vou respirar, vai melhorar? Vai. Você muda, né? Eu imagino, você muda, leva o oxigênio para o cérebro, cria uma nova conexão ali que você muda. Me ensina como é que é essa respiração. Agora eu vou ensinar. Porque trânsito é o que eu mais pego nessa cidade. Não, no começo, eu vou ensinar você a respirar. A gente quer que você respire uma respiração muito sutil. Vou tentar falar de uma forma muito genérica, ó. Ó, quem tá em casa, vamos tentar lá. fazer juntos aqui. Coluna reta. É legal pôr os pés no chão, né? Assim, a coluna reta. E vamos pensar assim, ó. Ao invés de eu respirar normalmente a gente faz assim, ó. Eu respiro para cima, certo? Eu queria que a gente respirasse pelo céu da boca. Então, olha a diferença. Eu sou um ótimo exemplo porque eu tenho desvio de septo. E só te interrompendo. Pode? Você é fono de formação. Sou fono. Então, ela está falando com propriedade. Propriedade. Então, só que é difícil esse lugar onde você entende que você não quer que suba. Você quer que vá para trás. E eu quero sutilizar. Então, entra o lance mental aqui também, porque a gente tem uma ansiedade hoje tão grande que você quer logo a próxima. E o yoga vai te ensinar assim, vivencia plenamente a tua inspiração e vivencia plenamente a tua expiração, como se não fosse acontecer a próxima. Fique no momento. É essa a ideia, mas demora um tempo. Só para vocês relaxarem em termos de expectativa, eu tenho alunas que demoraram 7 anos para fazer o que eu vou fazer agora aqui. Uau. Então, e tem aluno que pega numa aula só. Então, eu sei lá, deve ser mérito de outras vidas, eu não sei. Eu não sei de onde que é o neurônio, não sei, doutor, genética, sei lá. Mas, ó, então, ao invés de eu fazer... Não é isso, ó. Eu vou fazer uma respiração Ujjayi assim, ó. Ela é mais para dentro. E tudo pelo nariz? E sempre pelo nariz. No yoga eu digo assim, ó, respirar pela boca é a mesma coisa que comer pelo nariz. Não deveria ser possível. Porque tem toda essa questão até fisiológica, né? Eu preciso esquentar o ar, a narina filtra, né? Tira as impurezas. Quando é pela... Até nos esportes de alto rendimento, eu tenho alunos que estão se beneficiando muito quando aprendem essa respiração, porque muda tudo, né? Sim. Você desempenha muito melhor. Então, é treino, gente. Na verdade, você tem que tirar. Eu sempre brinco. Tira 5 minutinhos do dia. E hoje eu vou prestar atenção na respiração dessa maneira. Não tô com muita pressa. E eu tô tentando deixá-la mais sutil. Eu não sei se fica claro dessa forma, mas acho que sim. E pensar de respirar como se eu fosse respirar no céu da minha boca. Para trás. Para trás e não para cima. Não é o ar grosseiro que eu tô puxando, não é o oxigênio, né? Eu tô tentando deixar mais sutil, mais leve. Deixa eu ver se essa é a sua aluna mais experiente consegue. Vamos ver se ela consegue. Vamos tirar ao o vivo. Teste. Ai, Jesus Cristinho, vamos lá. Pode ir. Foi bem. É isso? Foi bem. Outra forma de ensinar que é legal é assim, a mesma coisa que eu respirar. Só que eu tô com a boca fechada. Tô fazendo mais barulhento para vocês ouvirem, mas não precisa esse barulho, a gente também não quer tanto, tá? Pode ficar quase sem como você fez. Quanto mais sutil, melhor. Vou praticar no trânsito. Vamos praticar, doutor, vamos. Vou praticar. Porque muda padrão, né? Muda. Eu nunca soube dessa respiração. Muda. Ai, olha lá. Pois é. É que às vezes na aula não dá. Né? No colégio tinha um professor que falava assim, ó, toda vez que você estiver numa situação de crise, antes de falar qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, prenda a respiração por 10 segundos. Pode ser uma ajuda também. Então, assim, para tirar aquele impulso, isso, o ímpeto, então respira, que vai passar, e isso
salva vidas. Salva vida. No trânsito, quantas pessoas, né, infelizmente, acabam entrando numa confusão que o desfecho às vezes não é favorável. Não é nada favorável. Por questão de segurar o ímpeto. Exato, e ajuda muito, né? A gente precisa dessas ferramentas aqui onde a gente vive, senão a vida fica muito chata, né? Não, e a gente tem, né, tantas ferramentas e não consegue usar. Então, Também. eu não sabia dessa respiração. Eu sou praticante de yoga, você sabe, há mais de 20 Sim. anos. Então, aí, Ó, mais vamos uma aprender agora mais. E quem está em casa, assim, quer conhecer a modalidade, qual que é a recomendação? Existe um site? Como faz para ter começar? acesso? Exato. Eu acho legal você ir presencialmente hoje, né? Não tem mais essa questão de não poder. Eu acho que você estar com o professor é algo importante por conta... É muito detalhe, que às vezes pelo vídeo é difícil. Eu tenho essa vontade de criar uma coisa online, estou nesse projeto até, tomara que dê certo, para iniciantes, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né, hoje em dia. Porque hoje em dia tem muita gente que pratica e chegar numa aula iniciante às vezes não é tão confortável, tanto que você colocar o nome iniciante na aula não é legal. olha, Você acredita? Não vai ninguém. você repele. A pessoa que é nível 35, aí ela gosta. Agora, se tiver iniciante, a pessoa não vai. Tanto que a gente não nomeia mais dessa forma. Eu sugiro de ir em algum estúdio. Existem aulas que são mais apropriadas para quem está começando, sabe? Todo estúdio tem aulas um pouco mais... lá no nosso, por exemplo, não tem um nível, mas é um pouco... a aula slow flow, por exemplo. Ela é mais lenta. Tem uma modalidade chamada Iyengar, não sei se já ouviram falar, que ele estudou muito com médicos, né? Então, a técnica do Iyengar é muito baseada em alinhamento físico. Portanto, toda pessoa que tem lesão, por exemplo, a gente manda para a Iyengar, porém, é uma aula que não é tão agradável. Né? O Iyengar, ele é desafiador mentalmente porque fica mais tempo na postura. Você usa alguns recursos para manter... E sempre o alinhamento da coluna é o principal. E você usa coisas, mas as pessoas também... Às vezes, ela não é tão prazerosa. Eu acho uma tortura essa aula. Depende muito da mente de cada um. Tem as aulas de Vinyasa, que são as aulas que eu dou, que são mais agradáveis, porque ela tem... Eu dou aula para estressados, entendeu? Eu pensei em virar professora, inclusive, aconteceu isso, porque eu queria deixar mais acessível. Eu sei que o Iyengar faz muito bem, mas eu te preparo para chegar numa aula dessa e falar, agora eu entendi. Eu não vou mais sofrer tanto, porque eu já entendi. Não vai ter música, não tem tanto não é tanto para agradar. A minha aula já é mais para te agradar, mas eu tomo muito cuidado, porque, enfim, eu tenho que usar algumas técnicas de alinhamento para proteção, mas eu acho assim, o começo é legal você ir até um professor. Se não gostar do primeiro, tentar um segundo, porque também hoje tem muitas modalidades e aos poucos e vendo o que te traz essa baixa mental. Porque, como eu disse para vocês, né, a minha primeira aula foi terrível, porém, nunca saí da minha vida inteira com uma mente daquela. Então, foi isso que me pegou. Então, não é prazeroso no início, mas começa a se tornar um campo incrível de autoconhecimento, né? Então, eu recomendo isso para os iniciantes. Tem que conhecer alguém que você confie. Normalmente, um professor que tem mais experiência é legal para pegar iniciantes, especialmente se é adulto, se já tem lesão, se já tem, né? Porque hoje em dia é meio comum. Adulto, todo mundo que eu vejo hoje em dia, assim, tem uma hérnia, tem o condromalácia, porque corria, ou era uma mulher que andava de salto, enfim. Ou idade. Tem tudo isso, né? Então, é legal você ter alguém te olhando ali e entender que é aos poucos que vai ser o prazer, né? No começo não é tanto, mas é legal. Eu sempre falo assim, fica mais esperto com o resultado da tua prática. Valoriza isso no começo, porque não vai ser fácil como tudo. Mas conforme você vai tendo benefício, você não para mais daí, né? Eu acho que tem que comemorar pequenas vitórias, né? Isso, começar a comemorar pequenas vitórias. Exato. Não tem como a gente ser... Hoje em dia todo mundo quer a pílula mágica e não tem, né? Infelizmente, eu adoraria tomar também, mas não rola. Isso é muito verdade em consultório também. Tem paciente que chega com uma patologia tão avançada que o objetivo não é transformar ele num paciente de 18 anos. Calma, vamos lá, olha... Você não estava saindo de casa, agora você sai. Você não estava indo no shopping, agora você está indo. Então, são pequenas vitórias. A gente tem que aprender
a comemorar pequenas vitórias. Sim. E o paciente que está com dor, então o recomendado nessa fase não é ir para o fortalecimento, para o alongamento. Seria primeiro uma adaptação. Na verdade, se vai com dor, eu vou primeiro entender aonde não tem dor. Eu tenho um caso, tô pensando numa aluna X que tem uma questão grave de lombar. E quando ela vem na crise, eu deixo ela numa coisa mais pendurada, tração, porque eu sei que a tração que vai criar espaço é o que ela precisa. E a hora que ela não está com dor, ela continua. Mas durante a dor, eu não vou deixar ela fazer nada. Insistir na dor, nunca. Né? Então, na aula sempre tem esse pré-requisito. Tá doendo, tá errado. Então, vamos pensar junto, porque cada corpo é uma história também, né? Sim. Tem isso, é difícil um pouco com uma sala cheia você dar conta disso. Mas eu combino sempre, tá doendo, a gente volta para esse lugar seguro, espera um pouco e repensa de novo. E começa de novo. Isso é muito importante, porque conforme a modalidade vai ganhando mais praticantes, também a gente começa a correr o risco do professor. Sim. Então, sempre fazer com alguém que é habilitado, um lugar que é respeitado. Então, tomar cuidado com isso. Porque nos bastidores a gente estava conversando sobre os riscos de lesões. Sim. Então, você comentou de uma amiga, uma professora. Recente, uma moça, ela caiu, né, de uma postura chamada Shirshasana, né, que é muito... Como vou dizer? É o grande sonho de consumo de todas as pessoas do Instagram. É muito comum eu receber aluna que fala assim, eu só vim aqui para tirar uma foto nessa postura. E é muito triste como professor ouvir uma coisa dessas, porque o yoga é tão mais legal do que isso só. Mas tudo bem, que seja por ali, eu já penso, que seja por aí a gente vai conquistar essa pessoa de alguma maneira. Mas é muito importante que ela entenda que para que a gente faz as posturas. Isso é uma coisa que eu ensino muito. Isso serve para quê? Então, quando eu faço uma postura invertida, eu estou querendo levar mais sangue para o meu cérebro e talvez estimular um pouquinho o meu sistema nervoso central. Quando eu pressiono aqui, é legal, a gente tem benefícios, mas, só para você ter uma ideia, esse Iyengar que eu comentei com vocês... Ele dava essa postura só depois de 3 anos de prática diária para os alunos dele. Ou seja, não é nosso caso. A gente não pratica todo dia. Você tem que ter outras posturas muito já conquistadas para chegar nessa seguro do que está fazendo. Então, e tá vendo? A pessoa que eu estou comentando que teve esse problema, que hoje está tetraplégica, era professora de yoga. Então, assim, hoje em dia existe muito essa coisa, faz aí e Deus está abençoando. E não é bem assim, né? É muito sério apoiar a cabeça no chão. Então, isso eu só dou depois de um tempo, só em turmas que eu conheço todo mundo. E ainda assim eu evito a carga. Sim. Porque fazer invertidas, tem outras, parada de mão maravilhosa. Faz parada de mão, chama Adho Mukha Vrikshasana. Faz a Adho Mukha Vrikshasana, que é a mesma coisa. E não tem risco. E você está fortalecendo o braço, no máximo um cotovelinho lá que eu preciso arrumar. Mas a cabeça, uma vez que você machucou a cervical, não tem mais o que ser feito, né? Então, isso é uma coisa de hoje em dia muito séria. Por isso é muito importante, sim, você diminuir um pouco essa ansiedade também. Porque para que você quer fazer essa postura? Eu sempre pergunto. Né? Para tirar uma foto... Sabe, para ser lindo no Instagram. O yoga é totalmente o oposto disso, cara. Né? Ele quer que você não... quanto mais eu estudo... né, a Gi ela estuda com um professor igual ao meu professor, o nosso mesmo, e ele ensina isso, né? Quanto mais você estuda, mais um ser humano simples você quer se tornar. Mais você percebe que você é menos especial. Mas, assim, se eu tive recursos na minha vida, né, o mínimo que eu posso fazer é o meu melhor. Então, eu agradeço a todo momento. Eu não fico querendo ser mais. Menos você quer ser, você quer menos. Você não tem mais essa necessidade de tanto. É que hoje em dia a vida é isso, né? Só, às vezes, para algumas pessoas. Ela quer tirar foto e você vê, eu recebo direto... A pessoa me mostra, ai, que linda essa foto, eu acho horrível. Porque tá totalmente desalinhada, eu tô vendo, ó, tá morrendo. Um dia eu falei, tá quase morta. Vai quase quebrar o pescoço. E a pessoa tá achando bonito. E é muito doido isso, né? Uma responsabilidade muito séria.
Então, é algo que eu acho que a gente tem que sempre discutir. E quando tem um médico, eu adoro, porque você mesmo pode dizer, né? O quanto é importante essa região aqui. Exatamente. E assim, é uma região estável na posição fisiológica. Mas quando a gente faz a inversão e solta uma carga que ela não está preparada para resistir à articulação, a gente começa a expor a um risco muito grande. Muito sério. Então, se você não tiver um bom apoio, um bom posicionamento, as lesões são, na maioria das vezes, irreversíveis. Uma lesão, um trauma raquimedular é uma consequência que envolve o resto da vida. E não é só da pessoa, dos familiares que estão em volta. Então, assim, a gente da Sociedade Brasileira de Coluna, de tempos em tempos, a gente faz campanha sobre mergulho em águas rasas. Então, piscina. Porque é muito comum isso. Muito comum. Chega nessa época de verão, as pessoas pulam na piscina de cabeça. E aí são traumas, é uma fração de segundo que leva por uma consequência para o resto da vida. Então, isso é muito importante. Tudo que envolva a parte cervical, manipulação, massagem, faça com muita cautela e faça com pessoas que saibam o que está fazendo para não ter lesão. Sim. Ai, obrigada. Por isso, porque é muito bom. Eu tenho muito cuidado. No começo, né? Você como professor no começo, você tem uma coragem extra, né? Professor iniciante tem uma coragem um pouco maior. E eu tive algumas situações, por exemplo, um aluno que chegou com o ombro prótese nos 2 ombros, tá? E ele não me avisou. Então, começa daí também, que os alunos, às vezes, eu sempre pergunto, alguém tem alguma lesão que eu preciso saber? Poxa vida, 2 ombros, 2 próteses, é importante eu saber. O cara não me falou. E na época eu tinha aprendido um ajuste mó legal de ombro e tal. E eu consegui tirar as 2 próteses do lugar, fazendo um ajuste no cara. Enfim, terrível, sabe? Terrível, graças a Deus, deu certo, ele pôs lá, sabia se arrumar, mas se não soubesse, o que ia acontecer? Então, assim, é tudo isso, né? Envolve, por isso que eu digo, né? Professor experiente é muito importante para os iniciantes, mesmo quando a pessoa é adulta. Eu falo, quando é jovem, ainda dá para arriscar mais, porque o corpinho ajuda bem, mesmo assim também tenho cautela, mas quando é mais velho, né? Eu acho, sei lá, 30 a mais, tem que prestar atenção com quem que você está indo, porque isso é muito perigoso, né? E qual a faixa etária que começa a praticar, que procura? O ideal seria logo, né? Quanto antes seria ideal, assim, eu acho. Meu menino já dá uma. Eu gosto desses. Tem aula aqui, diz que é legal, que tem uma turminha boa de crianças, assim. Mas eu, sei lá, eu recomendaria a partir dos 15, 16, que já está com a mente um pouco mais, né, tem um pouco mais de foco. Porque criança quer ainda, é muita brincadeira, não vai ficar tão parada, é uma aula muito mais lúdica, né? A mãe põe lá achando que vai ficar quietinho. Não vai ser bem assim, mas vai aprender. Começa a puxar já para a teoria do que você quer do yoga. Você pode ensinar as coisas que você aprende, sim. Isso tudo. Filosofia maravilhoso, assim, para criança. Porque yoga... Na geração do Flash e do Sonic, é possível achar alguém? Alguma criança que gosta, né? Mas acho que uns 15 anos, assim, já dava para começar. Porém, no estúdio, eu vejo que tem o 30 a mais a minha faixa etária mais, assim. E a frequência ideal? Eu sempre quis saber isso. Frequência ideal, boa pergunta. Ai, eu ia falar todo dia. Professora. Porque assim, o que eu tenho feito hoje? Você falou que faz todo dia. Mas pouquinho, 15, 20 minutos. Tá. E aí, quando eu consigo ir ao estúdio, aí eu faço a sua aula de 1h30, entendeu? Sim, legal. Mas eu consigo garantir alguma coisa nesses 15, 20 minutinhos? Acho que sim. Não acho que precisa mais que isso, porque o que eu percebo também, doutora, isso não sei se eu estou certa ou errada, mas quando você mistura os estímulos, é mais benéfico do que quando você faz sempre a mesma coisa. Sim. Então, hoje eu penso isso, é legal todo dia, mas eu pratico, sei lá, segunda, uma aula que eu faço só torções, na quarta eu faço uma aula só de abertura de quadril, na sexta eu faço uma aula só de alinhamento. Eu ando misturando mais com focos mais específicos e eu percebo que a pessoa evolui melhor do que eu dar uma aula sempre mais ou menos tudo, todos os dias igual. Porque, de repente, ela aprende e não estabiliza ali. Uhum. Agora, quando você dá um estímulo, eu acho isso, né? Todo dia seria o ideal? Sim,
mas cada dia focando numa coisa. Porque a prática também serve como um remedinho, né? Se Sim. eu tô mais cansado, fazer uma prática mais vigorosa hoje. Hoje eu tô muito agitado, vou fazer uma prática mais calma. Tem todo esse que você pode ir dosando, sabe? É o que eu tento fazer. Mas e tempo? Esses 15, Tempo, 15 ok, minutos 20, eu ok. acho que tá ótimo. A troca do estímulo é muito importante para deixar, quando a gente faz um movimento, um exercício, a musculatura sofre uma pequena lesão e ela faz essa reparação. É assim que a gente continua mantendo a oxigenação, essas coisas. O movimento repetitivo leva às lesões. Então a gente usa os atletas de alta performance. Um jogador de futebol que jogou hoje, ele não vai para o campo amanhã treinar com bola. Ele vai para academia, ele vai para hidro. Então ele vai trabalhar outro grupo para fazer a parte regenerativa. Tá. Então é excelente. Eu acho Então, que esse é o raciocínio, né? esse É é um bom raciocínio. E qual que é o paciente mais velho que você tem? O mais velho não, o mais experiente. É, boa. Obrigada, Olha, de Zé. verdade, eu já tive alunos de 80 anos já. Uau. Já tive alunos... Hoje em dia eu tenho um grupo que tem 65, quase 70, que dá baile na galera mais jovem, que eu admiro esses caras, assim. Eles são até minha fonte de inspiração, porque um deles, especialmente, tem muita lesão. Porque é surfista, até hoje, faz muita coisa, mas não falta, vai 3 vezes por semana, porque ele sabe que ali ele tira a dor dele. Então, é muito interessante de ver, assim. Tem de tudo, mas tem essa galera, né, mais idosa, assim, muito legal. E são jovens, né? Você vê a foto deles, você não vai acreditar. É alma assim. jovem, eu São acho maravilhosos, que yoga te deixa... Eles ensinam muito, assim, me assim. dão muita inspiração. Porque falam, gente, se eu chegar assim, eu tô ótima. Porque a pessoa você vê que é a mente também, né? Como que ela lida com a vida dela. Então, tem pessoas assim. O corpo é reflexo da mente, né? Total. E o yoga faz isso pela gente, eu acho, Faz. sabia? E a Gi comentou que a aula dura 1h30? A maioria das aulas, 1h15. E aulas, assim, do sábado, que é uma aula mais... É um dia mais confortável, um dia... Assim, eu dou uma aula de 1h30. Que é uma delícia essa aula dela. pouco Eu vou mais- levar o Zé. É comigo. uma aula que é cheia. É muito interessante. E as muito pessoas não boa. gostam muito no começo, mas depois dá tudo certo. E a aula é sempre, no final. lotada, a sala lotada, porque é uma aula maravilhosa, sabe? É uma aula gostosa. E é uma aula puxada. de suar. De suar muito, Olha lá. Tô ficando preocupado. de força. Mas nossa, a gente lava a alma. Mas sai com a cabeça boa. Sai. Pronto, essa é a meta. Não, eu não sei, me fala sobre isso. A gente faz muita força, é uma aula muito puxada, mas a gente sai leve, assim, com o corpo tranquilo. Não sai com tanta dor, Você não né? sai com dor, você não sai cansada, você sai... acho Sai que é a mente, revigorada né? também. É a cabeça, né? É um pouco. É que o Vinyasa tem essa característica. A aula de Vinyasa, sábado eu procuro dar um bem Vinyasa, que é movimento com respiração. Esse é o significado de Vinyasa. Então tem mais movimento. É uma aula mais prazerosa, porque você não fica parado. Parado é o mais difícil, né? Movimentar é mais prazeroso, sua mais. Então é mais agradável, eu acho. E aí depois você faz um belo relaxamento no final e sai ótimo dali. É uma delícia. Não sai com o corpo dolorido. Não. Às vezes, no dia seguinte, um pouquinho, mas nada tão... Mas na hora, assim, você sai revigorada. Pleno. Plena. Essa é a ideia. Leve. Essa é a ideia. E a tua família pratica? Boa, doutora. Minha mãe pratica. Pela minha mãe que eu conheci mais a fundo o yoga, porque ela sempre praticou. E meus filhos é aquela coisa, assim, a Jasmine, eu tenho uma filha de 23, que, óbvio, não praticava até... Sempre teve o bode do yoga, aquela coisa, né? Porque ela ia comigo nas minhas formações, coitada. Eu lembro Ficava dela lá, ela estudou pequenininha. tudo junto comigo, né? E hoje eu vejo que ela usa o yoga como uma ferramenta também. Hoje ela é professora de crianças, né? De escola infantil. E quando o bicho pega, a Jasmine faz. Eu vejo o tapete lá no quarto dela. E quando eu a vejo praticar, aí também vem um orgulho enorme, porque você fala, gente, ela sabe tudo. Ela vai muito bem. Apesar de eu nunca ter falado, já deu uma aula só para ela? Não.
Não, porque na pandemia, acho que a gente fez uma vez juntas, aquela coisa, mas nunca foi muito direcionado, porque não gostam, né? O Bento não quer nem saber, não gosto, não faz e tal. Mas, de alguma maneira, você vai colocando ali, né? Eu acho que vai dando uma... Meus primos praticam, você vai contaminando um pouco, né? O exemplo arrasta, né? Sem dúvida. Eu acho que esse público que você falou, 30 a mais, não é coincidência, né? Eu acho que quando a pessoa consegue ter uma percepção e começa a bater a cabeça, bate aqui, bate ali, bate aqui, e começa a procurar algo, quer dizer, tá atingindo uma maturidade. Uma consciência, E aí, né? uma consciência corporal. Perfeito esse raciocínio. É a hora, mas eu acho que é a hora que você já tentou de tudo, né? E o yoga te traz muito isso, assim, já tentei de tudo e já vi assim, não fico, nada me preenche, né? Eu vejo a gente adulto hoje em dia muito longe da felicidade, né? Eu conquistei tudo, vamos dizer, né? Eu cheguei já profissionalmente no máximo, casei, tenho filho, tenho minha casa da praia, tenho nananã, e ainda assim eu não tô feliz. E é nessa hora que vai atrás do yoga. Sim. Porque daí você fala, não, porque a felicidade já está aqui. Ela não tem nada a ver com o mundo lá fora. É muito lindo de entender isso. Não é fácil. Tem horas que a gente se perde, Não né, é gente? fácil. Não é que... Eu sempre falo isso, não é que toda hora eu estou plenamente feliz. Não. Né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que não são fáceis, mas a forma como isso dura na minha mente é menor. A forma como eu ultrapasso um trauma é mais rápida, porque você vai vendo que não preciso de nada lá fora. E essas felicidades, elas acontecem, são delícia, eu aproveito, mas vai passar. Né? A gente sofre porque não mantém aquilo para sempre. Não mantém, gente. A vida é isso. Uma hora é muito bom, uma hora é muito ruim. E assim vai ser. A diferença é que eu fico um pouco mais estável, né? Super interessante isso, porque para mim é justamente o yoga, ele é curador. Você vai, se eu tô muito bagunçada assim, quando eu faço aula, eu falo, gente, não, tô preenchida aqui, tá tudo bem. Organiza. Tudo organizado. E eu fico preenchida, de verdade, assim, eu fico... Adoro essa nesse palavra, estado, essa ideia. nesse estado... Imagina se só houvesse o sol, todo dia fosse sol e não houvesse a noite, e se fosse só a noite, né? Então, a vida é esse ciclo. E a gente hoje tem uma carga, né, de tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser linda o tempo todo, tem que ser jovem o tempo todo. Eu acho pesado, assim, algumas coisas de hoje em dia. E o yoga te dá essa liberdade, assim, ó. Não, tá tudo bem, cara. É assim mesmo. Agora tá doendo pra caramba mesmo. Vai passar. Sente essa dorzinha. Sente. É o conforto no desconforto. Isso, também a gente sempre volta para esse lugar. É aprender a lidar com isso. Como é que é aquela oração que você comentou? É oração. É uma prece de um poeta indiano chamado Tagore. Eu aprendi com uma professora muito querida que fazia todas as aulas. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu faço, porque eu acho ela é muito simples e muito verdadeira, assim. Então, acho ela muito linda. Ai, dá vergonha, mas eu vou falar. Só tem nós três aqui. Vamos lá. É assim, ó. Que minha prece seja, não para ser protegida dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Que minha prece seja, não para acalmar a dor, mas para que o coração a conquiste. Permitindo que na batalha da vida eu não procure aliados, mas as minhas próprias forças, e permitindo que eu não implore no meu medo ansioso por ser salvo, mas que eu aguarde a paciência para conquistar a minha liberdade. Muito legal. É bonito, né? Muito linda. Essa é boa. Arrepiou? Essa é muito bonita. É quase um mantra, né? Isso. Paciência que alcance a minha liberdade. É. Eu acho que se a gente aprender isso o quanto antes... Ia ser bom, né? A vida fica mais suave, né? Mais leve. Mais leve. Essa paciência, acho que é uma coisa de hoje em dia que falta. Né? Ninguém tem paciência, né? Uma recuperação óssea, por exemplo, adulto, não vai ser rápido. E que todo mundo quer hoje, né? Eu imagino que você deve ter isso demais, assim. Sim. Você não quer já fazer a cabeça no chão na primeira aula? Quer fazer a cabeça no chão, a primeira aula. Não dá, gente, né? É um processo. Não, e se a pessoa quer fazer a posição pra foto, quer dizer,
Tá tudo errado. Não, Deus do céu. acho que você não entendeu, né, a ideia, né? É muito é uma pena, mas às vezes eu consigo converter uma pessoa dessas, entendeu? Eu vejo hoje como um desafio bom. É. Porque, beleza, tá bom, vai chegar por isso também, né? Que seja, né? Chegou, Mas se a gente né? conseguir fazer ela entender que isso é tão pequenininho perto de tudo que ela pode ter, já é maravilhoso, né? É uma história que a gente fala muito em programas, né? Que o prazer tá na caminhada, não na chegada, né? não. Exatamente. E o yoga é muito isso, doutor, porque quando você faz uma postura, você domina, você para de praticar yoga, porque você não presta mais atenção. Sim. Então, às vezes, você admira pessoas. Ele faz uma parada de mão no meio da sala. Mas, gente, tá nem respirando mais. Então, ou seja, não vale mais. Perdeu o yoga. É. Por isso, o caminho é muito mais lindo. Essa vontade de conseguir, essa tensão plena que você tem que estar lá para não se machucar. Esse é muito mais bonito. O problema é que a pessoa quer chegar, mas enfim. Na nossa lápide, vai ter 2 datas. A do nascimento e a data do nosso óbito. Mas essas 2 datas, que é a única que está cravada, é a que não importa. Pois O que importa é o que está É entre o que viveu, elas. é lindo isso que você falou, muito bom. Então, a gente tem que saber aproveitar isso. Eu E acho. lembrar sempre disso, né? Porque acho que a gente esquece. Nessa correria, a gente acaba querendo chegar e não, peraí, deixa eu parar aqui, respirar. Vamos Pra dentro. pra trás. Pra Pra trás, trás. não pra cima. Pra Pra trás. cima. E Não, longa. Vamos alongar. Só com o nariz. Isso, só com o nariz. Que o nariz que foi feito para respirar. Mas faz essa respiração agora. Vamos lá. É mesmo? O conforto é que teve aluno que levou 7 anos. Pronto, Aí, tá vamos tranquilo. ver. Muito bem. Ah, obrigado. Já aprendeu, ó. Vou É praticar muito bom. no Médico é trans- muito bom que a gente fala uma vez, eles entendem muito rápido. Anitta, quem tá em casa e quer acessar a professora Anitta, como a gente consegue isso? Pode ser no Instagram, eu acho que é o melhor lugar hoje em dia, né? O Instagram é @AnitaCarvalho. E manda direct por lá. Pela Urban Yoga também vocês me encontram, porque dou aula lá todos os dias. Então Onde conta, fica? A Nossa, Urban fique- Yoga fica na Vila Nova Conceição, na Jacques Félix 75. É um espaço lindo, É um lugar novo. maravilhoso. Maravilhoso, É um oásis. muito gostar. Não parece que você está em São Paulo. É. Agora vai ter um café que a gente pode ir lá. Você pode ir lá Delícia. até para comer, se você não quiser praticar. Não, mas você Vai não ter uma conseguir, comidinha você vai gostosa. chegar lá, vai se encantar. Que lugar é Mas o lugar é incrível. encantador mesmo. É uma benção poder trabalhar num lugar desse, assim. Parece que você está fora dessa loucura. Um jardim lindo, árvore. Eu escuto passarinho todo dia. Eu falo, ai, é muito bom começar uma aula ouvindo passarinho. Né? Tipo, Passa de novo o endereço pra gente, é Rua Jacques Félix, 75. tá? Quando tem a aula, não para iniciante, mas para pessoas que estão começando. Pessoas começando, qualquer aula minha, você vai ser bem recebido. Eu nunca falo assim, iniciante não pode entrar. A não ser que a pessoa seja assim, nunca fez nenhum tipo de atividade física, aí eu vou recomendar uma aula tem uma aula 65 mais hoje em dia, então você vai estar mais bem orientado. E tem aulas também só de restauração, tem sound healing, é só deitadinho. Então, assim, nunca fiz nada do corpo, aí eu vou recomendar essas. Agora, qualquer outra pessoa que tem um pouquinho de noção física, que fez, sei lá, faz academia, pode super na minha aula. Talvez, é óbvio, não vai conseguir fazer tudo, mas a gente adapta. Né? E tem vários professores lá muito bem capacitados para lidar com isso também. E você vai entender isso, você vai se respeitar. Peraí. O A grande Anitta lance fala muito isso. não tá dando, né? Tá doendo, para. É. Não tá dando para acompanhar com a respiração, para. Né? Acelerou muito a respiração, para. Né? Algumas coisinhas assim a gente sempre combina no início, mas pode fazer, porque é legal você já entrar numa aula inteira para entender o final, né? Na hora do relaxamento você vai entender.
Normalmente, eu sempre falo, não pode ir embora. Só não pode sair. Não desista. Abandona, Não sai da sala até o final, por favor. Porque no final você vai entender o que aconteceu. Normalmente é assim, né? Você faz um relaxamento final e a coisa acontece e aí você sai diferente. Mesmo que tenha sido não tão prazeroso, o benefício tá lá, né? O resultado tá lá. É isso. Que aula, hein? Não. Muito Muito legal, obrigada. adorei. Vamos se ver sempre. Vamos, A gente pode se encontrar mais. O doutor agora vai lá me dar uma aula de anatomia pra minha Vai galera. ser um prazer aprender. Falar pouquinho e aprender muito. Meu sonho é ter uma caveira na minha sala, sabia disso? É Eu mesmo? tenho um sonho de ter uma caveira pra mostrar, pra pessoa ver os ossos dela, pra gente estudar junto. Por que, por exemplo, eu não deixo descer arredondado demais, porque eu sei que não tem processo espinhoso na frente. Então, a chance da hernia é maior. Então, eu deixo todo mundo descer muito reto. Mas falar é uma coisa. Agora, mostrar na caveira é outra coisa, né, doutor? Sim, mas tem muito aplicativo hoje. Às vezes, né? exposição, um consultório, eu fico desenhando o tempo todo, Você expondo, desenha? desenho. Aí eu acho que quando a pessoa é convencida, entendendo o que está acontecendo, Isso. é mais fácil você, né, chegar no objetivo final. Exato. Eu sempre faço uma pergunta no final, faltou alguma coisa que você queria falar, que estava ansiosa e a gente não abordou? Ai, acho que Sempre não, acontece foi isso. Ótimo. Deixa eu pensar. Não. Então, a gente tem que continuar esse papo num segundo momento, né? Vamos. Porque foi Também acho. muito Vamos legal. sim, Muito quando legal. quiser. Eu acho que o próximo episódio com a Anitta, a gente tem que demonstrar mais. E aí você ir mostrando o que é a vantagem de cada posição. Vamos, claro. Então- A gente pode combinar o próximo disso. Umas posturas pra gente estudar juntos. Legal. Pro doutor me dar as opiniões também. Vai ser um prazer. Vai ser ótimo. Gi, e aí? Eu sou Você muito é fã. suspeita, eu sou né? muito suspeita. Adoro a Anitta, é minha amiga, minha professora há muitos anos. E vou te levar para fazer aula dela, que é assim... Não sei, tem alguma coisa ali Tem uma que muda mágica. a gente, que muda a gente. Imagina, obrigada, Muito Gica. obrigada, Também estou muito sempre. feliz de estar aqui. É muito bom poder trazer aquilo que salva a minha vida, sabe? Esse é o meu amor pela prática. Porque, juro, se não fosse a prática, eu sempre penso, gente, o que seria de mim se eu continuasse sendo só a fonoaudióloga e tal? Então, muda, transforma a vida. E ver vidas serem transformadas é muito lindo, né? Não tem preço isso. Não tem né? preço. Você vê a pessoa chegou... Eu tenho alunas, não podia pôr a mão no chão. Hoje, ela faz parada de mão. Aluna depressiva não toma mais remédio de depressão. Poxa, é para isso que a gente trabalha, né? Para trazer... voltar à vida da pessoa, né? Para mim, eu tenho essa mesma percepção. O yoga transformou a minha vida, assim. Muda a forma de Muda você ver as coisas. Tudo, É. muda tudo. Muda dentro, assim. Tem que praticar, tem que fazer para entender. Porque a gente Sim. falando assim, né? Muitas vezes Não dá as para pessoas acessar não entendem. Fica muito... E não é no místico. Isso é legal que Exato, tem não o é- médico, porque eu amo, porque não é místico, Não é gente. místico, Nada é. de místico, não é mágica. Não é tomar chá de vagalume. Não, É um não. processo duro, porque você vai ter que lidar com... No começo, você acha assim, eu sou muito linda. Não põe a mão no joelho. Sim. Você vai ter que lidar com esse desconforto do teu corpo, da tua realidade, da tua idade, mas de repente você também ser orgulhoso do que você é. O yoga te mostra isso, assim. Cada um é muito importante exatamente como é. Não precisa ser diferente. Sim. Você é uma contribuição sendo assim agir, o doutor é uma contribuição sendo o doutor, sabe? E como é lindo isso tudo junto, É né? a aceitação, né? É isso, esse processo interno de você ser quem você é realmente. Exato, entender quem você é e ter alegria por isso. Não querer ser outra coisa. É isso, gente. Muito obrigado. Muito Gi, obrigada. foi um prazerzão. Prazer todo meu, com 2 amigos aqui. Adorei. Maravilhoso. Eu não posso deixar de agradecer. A gente não comeu porque o papo foi tão Foi muito bom. gostoso que a Esquecemos. gente não conseguiu. Agradecer a padaria Carilo, que fica na Moca, um cantinho da Itália na Moca. Tem que conhecer porque é maravilhoso isso. a pena. E agradecer também a Renata, que está aqui, que fez isso aqui acontecer. Tá bom? Muito obrigado, pessoal que assistiu. Tem o exercício da respiração, importantíssimo. Procure saber,
faça com alguém responsável, alguém treinado. Então, assim, não vamos brincar com a nossa saúde. Procure alguém que seja habilitado para prática, tá bom? Nossa Coluna Podcast tem o prazer de gravar mais um episódio. E bora para a próxima? Tapinha na mão. Bora.